Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está sendo traído, sonhar que está sendo traída, tá? É o sonho que ocorre com maior frequência na vida dos casais, na vida de pessoas que estão tendo um relacionamento, tá? Existem três hipóteses com relação a esse tipo de sonho. A primeira dela é o reflexo de insegurança emocional. E esse reflexo de segurança emocional, ele acaba acontecendo porque o parceiro ou a parceira, dentro do relacionamento, ela se torna ou ele se torna muito dependente do outro. Então ela acaba sacrificando um pouco a liberdade de escolha, de opinião ou de fazer algo que ela gosta em função da outra pessoa dentro do relacionamento. Ela começa a se anular e começa a viver só em função do outro parceiro ou parceira. E o mundo dela acaba sendo somente a outra pessoa. Vai chegar uma hora em que ela vai ficar com tanto medo de perder aquela outra pessoa, achando que a vida dela vai se acabar ali. E aí acaba se criando uma dependência emocional muito forte, muito forte. Isso gera um sintoma e acaba refletindo no sonho como insegurança emocional. Então essa pessoa que criou essa dependência emocional ao extremo começa a sonhar, por exemplo, que o parceiro ou a parceira está traindo ele. Quando na verdade isso é só fruto de um sintoma emocional que a pessoa desenvolveu, tá? Que reflete essa insegurança dela, tá? Então, a primeira hipótese que nós temos é essa, tá? De sonhar que está sendo traído. Então, é um sintoma emocional. A segunda hipótese de sonhar que está sendo traído, tá? É com relação ao trabalho ou amizades do parceiro. Nós vamos explicar. Por exemplo, aqui nós temos a esposa. E ela acaba sonhando, esposa, marido. Ela acaba sonhando que o marido dela estava traindo ela. Isso aqui é um sonho e ela sonhou. E aí, nós vamos analisar, esse sonho ocorre com muita frequência, muita mesmo. Nós vamos analisar a vida do casal e nós vemos, por exemplo, que esse marido, ele tem passado muitas horas com relação à atividade profissional dele. Ele está se dedicando além da conta e até se desgastando com relação a isso e desgastando o casamento, o relacionamento, tá? Esse sonho significa, por exemplo, que ele está traindo ela. Na verdade, esse sonho significa que ele está se dedicando muito a alguma coisa e acaba estragando, sacrificando o relacionamento dele em função de algo que ele está sacrificando demais. Essa mulher, no caso, pode significar ou o trabalho ou às vezes amizades. Então, quando o marido dela está, por exemplo, passando muito tempo só se preocupando com o trabalho, só com relação às coisas para resolver do trabalho, ou passando muito tempo com as amizades, ele acaba se afastando um pouco do relacionamento. Claro que a esposa dele vai sentir isso, principalmente com relação ao emocional. E aí ela pode sonhar que ele está traindo ela com outra mulher. Na verdade, essa mulher só vai simbolizar o trabalho ou as amizades dele, por exemplo, tá? Não que ele esteja traindo ela com outra mulher. Na verdade, ele está prejudicando o relacionamento dos dois com relação ao muito trabalhar, ou muito se preocupar, muito se dedicar ao trabalho, ou às vezes com amizades, muito se dedicar aos amigos e esquece da esposa, esquece do relacionamento. Isso pode ocorrer de forma contrária. Pode também, por exemplo, ser um marido que sonha que a mulher dele está traindo ele com outro homem. No caso, essa esposa pode também estar se dedicando muito ao trabalho e esquecendo do relacionamento. Então, esse homem no sonho vai simbolizar ou o marido ou às vezes as amizades que ela tem. Daí, ele, no caso o marido, aqui agora, vai sonhar que a esposa está traindo ele. Na verdade, esse homem que ele sonhou que a esposa estava saindo é a representação de trabalho ou amizade,
que ela está prejudicando o relacionamento em função de algo que ela está se dedicando além da conta. Então, essa é a segunda hipótese. A primeira é reflexo de insegurança emocional, tá? Que ocorre com muita frequência. A segunda é a representação do trabalho ou amizade numa traição, tá? É só se dedicar muito a algo e esquecer do relacionamento. E a terceira hipótese, que aqui é a mais, vou dizer, complicadinha um pouco, tá? Que é com relação à intuição. E nesse caso, o que vai ser a intuição, tá? Vai ser a recepção dada pela pessoa na medida, nós já vamos explicar, tá? Eu só quero escrever para vocês prestarem bastante atenção que somos afetadas por ela. Então, o parceiro ou a parceira, ele vai acabar sonhando que a esposa ou o esposo, tá? O parceiro ou a parceira está traindo ele ou ela com uma outra pessoa. E aí aqui entra um pouco de intuição, tá? Essa intuição vai ser o seguinte: é recepção dada pela pessoa na medida em que somos afetadas por ela. A esposa ou o esposo, o namorado ou a namorada, o parceiro, vamos chamar, ele vai sentir na vida real um afastamento do outro no relacionamento, tá? E isso ela vai sentir naturalmente, que a outra pessoa está diferente, está afastada, está esquisita, pouco conversa, tá? Não era mais como era antes. E aí a intuição dessa pessoa ela vai começar a apitar. Por quê? Porque o comportamento que a pessoa está dando a ela fez essa intuição apitar. Por isso que é a recepção dada pela pessoa na medida que somos afetadas por ela. O distanciamento dele afetou o emocional dela, por exemplo. Então, isso fez a intuição apitar. Tem alguma coisa errada, tá? E aí a pessoa gera um sintoma e acaba sonhando com traição. E aí, às vezes, essa traição que aparece no sonho é real e está acontecendo. Mas ela já sentiu isso antes de sonhar, que algo estava errado no relacionamento, tá? O sonho foi só consequência dessa intuição que ela já teve antes, ou ele teve antes, tá? Por quê? Em razão do próprio comportamento do parceiro e da parceira. Em razão dela perceber que estava alguma coisa errada, a intuição apitou e aí acaba acontecendo no sonho dela sonhar com traição, tá? Mais uma vez, o sonho foi consequência da intuição, de algo que ela já estava sentindo que estava errado. E aí sim, aqui pode realmente ser um caso de traição. Esse afastamento da pessoa pode ser uma outra hipótese que esteja ocorrendo. Por exemplo, pode ser um problema sério, familiar, que o parceiro está vivendo e que não se abriu com a parceira ou o parceiro, e aí ele acaba se distanciando emocionalmente, e aí as coisas acabam, o relacionamento acaba se desgastando. Da mesma forma, a intuição dela vai apitar que tem alguma coisa errada, tá? E ela pode sonhar que ele está traindo ele, e aí quando na verdade é apenas um problema familiar. Então por isso que aqui é importante o diálogo, tá? A intuição apitou, senta para conversar. Seja homem, seja mulher, o parceiro, parceira, senta e conversa. Apitou a intuição, senta e conversa. Vê se tudo está ok, se tudo está bem, o que está acontecendo de errado. Nós temos que ser sinceros dentro do relacionamento, não podemos enganar a outra pessoa, tá? Então a intuição apitou, senta em conversa, não vai viver com isso. Por quê? Porque daí, por exemplo, pode aparecer no sonho uma história de traição e você começa a imaginar às vezes coisas que nem é, tá? Como eu disse, pode ser um problema familiar. Mas nesse caso aqui, no terceiro caso, também pode ser aí uma traição na vida real. Ou seja, o parceiro ou a parceira está traindo realmente a outra com uma outra pessoa, daí a intuição dela apitou porque estava diferente no relacionamento e acaba sonhando com traição, e aí depois vai ver e bate, ó, estava me traindo. Na verdade foi a intuição que apitou primeiro, o sonho foi só reflexo. Então, sonhar que está sendo traído, traída, tá?
Recapitulando, nós temos três alternativas, três hipóteses. A primeira é insegurança emocional, quando nos tornamos muito dependentes do outro parceiro, da outra parceira. Isso gera um sintoma, isso é ruim para nós, é ruim para o nosso emocional. E aí gera um sintoma, por exemplo, que estamos sendo traídos com outra pessoa, mas isso é só reflexo dessa insegurança, do medo de perder o outro parceiro, tá? Aqui vai ser, na verdade, o medo refletido. Então, isso é um sintoma emocional, tá? A segunda hipótese é com relação ao parceiro. O parceiro está se dedicando muito a algo, como, por exemplo, trabalho ou amizades, e aí você acaba sonhando que está sendo traído ou traída, tá? Quando, na verdade, a representação daquela outra pessoa no seu sonho é só o trabalho ou amizade ou algo que o seu parceiro, sua parceira vem se dedicando demais, tá? Então, é uma representação aqui, é uma interpretação de sonhos que usa a simbologia, a associação que o nosso subconsciente faz com relação a coisas, objetos, pessoas e animais. Tá? E a terceira é a intuição. É realmente a pessoa na vida real sentir que o relacionamento está desgastado, tem alguma coisa errada, a intuição apita e isso reflete no sonho. Aqui pode ser N problemas, inclusive realmente uma traição. O correto aqui é sentar e conversar com a pessoa e ver o que está acontecendo, abrirem o jogo, serem sinceros. Aqui também, quando, por exemplo, um parceiro ou parceira está se desgastando demais com relação a algo, isso está prejudicando o relacionamento, sentar e conversar, tá? Às vezes, uma pequena conversa, por exemplo, deixa o trabalho lá no trabalho, ou em casa você tem que ser o marido, ou a esposa, o namorado, namorada, e depois, quando você chega no outro dia, você pega de novo o trabalho ao trabalho. A mesma coisa no primeiro caso. Diálogo, conversar, insegurança emocional. Você não pode ser tão dependente assim de uma outra pessoa. Tá? A outra pessoa não é obrigado a te fazer feliz. A sua felicidade não pode depender de uma outra pessoa. A sua felicidade deve depender somente de você, das suas escolhas e decisões. Dentro de um relacionamento você tem que ter uma margem de liberdade. Você tem que fazer suas escolhas e tomar suas decisões também, respeitando o limite do outro, tá? Então, nos três casos, tá? Tanto no caso de segurança emocional, tanto no caso do parceiro ou parceira está se dedicando demais a algo, acabando prejudicando o relacionamento, ou no caso de intuição, que aí pode realmente ser uma traição, os três casos devem sentar e conversar para dialogar. O relacionamento tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tá? É no relacionamento que nós aprendemos realmente a viver, seja ele de namoro, seja de trabalho, de amizade. São os relacionamentos que vai nos fazer evoluir mental e espiritualmente, ok? Se ficou qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários que eu estarei auxiliando cada um de vocês, tá? Se você teve um sonho com traição e quiser colocar nos comentários, eu estarei analisando e vendo em qual hipótese ele pode se encaixar para estar orientando vocês. Mas fiquem cientes disso, seja qualquer uma das três hipóteses, é necessário sentarem e conversarem mais, tá? Sonhou que está sendo traído é um sintoma e aparece no sonho, algo está acontecendo no relacionamento e isso precisa ser resolvido, seja na sua mente, seja através do diálogo, tá bom? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!